Fala galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos para a nossa segunda aula do livro Meu Mundo de Ponta Cabeça. Estão preparados? Então vem comigo! Lembra quando a gente parou na última aula? O casal, ele estava lá no aeroporto e indo para onde? Isso mesmo, indo para a Índia. Mas olha só, quando eles iam para a Índia, eles não conseguiram ir direto para lá. Eles tiveram um problema. Por alguma razão, o bilhete de embarque, que é esse papelzinho, não funcionava e eles não poderiam embarcar. Mas por que será? E aí eles ficavam se perguntando, nossa, mas será que a gente não vai poder viajar? Então, a responsável pela companhia aérea chamou os dois e disse que realmente os bilhetes tinham sido cancelados. Eles ficaram paralisados, não sabiam o que fazer. Então começaram a perguntar, mas como? O que está acontecendo? A gente precisa embarcar agora. Então a moça explicou, fiquem tranquilos. A nossa companhia tem o costume de fazer sorteios e vocês ganharam esse sorteio. Então, parabéns! Vocês vão viajar de primeira classe. Então eles começaram a se olhar e pensaram, mas como assim? A gente vai viajar para a Índia de primeira classe? Eles quase não acreditavam, mas era verdade. Missionários de primeira classe foi muito especial. As poltronas lá eram tão confortáveis que tinham até massageadores. E eles ainda tiveram uma comissária de bordo para atender somente eles. A primeira parada deles foi lá em Abu Dhabi. Lá a língua oficial é o árabe e faz parte do Emirados Árabes. Ele é um idioma que parece bem esquisito para nós. Olha só como que é. مساء الخير جميعا اليوم جينا لهون لحتى نحكي عربي مع العالم. Bem diferente, não é? Tudo nesse lugar era diferente. A língua, as placas, tudo era diferente. E a Valéria e o Paulo não conseguiam entender quase nada, porque tudo estava escrito em árabe. Mas também havia uma tradução para o inglês. Que bom, né, pessoal? Imagina só se não tivesse nenhuma tradução. Sabe, crianças, estudar uma segunda língua foi muito importante para a vida desses missionários. Quando eles chegaram então lá em Abu Dhabi, eles tiveram que esperar 3 horas lá no aeroporto até a próxima conexão. Mas vocês sabem o que é conexão? É quando você está viajando e aí o seu avião tem que parar numa próxima cidade para você esperar para o próximo voo. Então, como o casal teve que esperar essas 3 horas, eles decidiram andar um pouquinho. Eles viram uma família caminhando com várias crianças. Isso porque lá nos países árabes é comum ter muitos filhos. Quantos irmãos você tem, aventureiro? Eu tenho um, que ele é mais velho, sou o filho mais novo. E vocês? Comenta aí pra gente saber quantos irmãos você tem. Para nós, termos uma família com muitos filhos é um pouco diferente, né? Mas para eles, você ter um filho só, isso sim é estranho. Agora, uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar em fuso horário? Vocês sabem o que são fuso horários? Olha só, por causa do movimento de rotação da Terra, diferentes áreas do planeta recebem quantidades de luz do Sol diferentes. Isso faz com que haja variação de horário ao redor do mundo. Hoje existem 24 fusos, ou seja, temos 24 horários diferentes. Por isso que quando você for conversar com uma pessoa lá do Japão, enquanto aqui está de dia, lá está de noite. Por causa da posição geográfica, os horários mudam então de acordo com cada país. E o fuso horário ele é um pouco confuso no começo, mas quando a gente entende ele é bem legal. Lembra que eu falei do Japão? Então, quando é dia aqui no Brasil, lá na Índia já é noite. E como a Índia fica muito longe do Brasil, dependendo da época do ano,
pode ter uma diferença de até 10 horas. Por isso, a viagem do casal foi muito longa. Mais de 35 horas, quase 2 dias. Então, depois da parada de Abu Dhabi, eles foram para Mumbai e finalmente Calcutá. Dá só uma olhadinha nesse mapa para ver os lugares de parada desse casal. Você já ouviu falar na janela 1040? Você sabe o que é isso? Aonde as pessoas não têm a liberdade de escolher a própria religião. Nesses países não é permitido a entrada de missionários e nem se pode falar sobre Deus. Em alguns países, praticar uma religião que não seja oficial do país é considerado um crime. As pessoas que não obedecerem podem ser presas, perseguidas e até mortas. Existe um mapa bem interessante que classifica alguns países no mundo em relação da permissão ou não das diferentes religiões. Esse mapa ele é chamado então de janela 1040. Dá só uma olhadinha como ele é. Atualmente, crianças, existem 62 países listados na janela 1040. Muitos desses talvez você nunca ouviu falar. Alguns mais conhecidos são a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes, Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, Marrocos, Turquia, Cabo Verde, Afeganistão, Camboja, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Índia, Tailândia, Vietnã, Albânia e Grécia. Mas existem muitos outros países. E a Índia, que é onde a Valéria e o Paulo foram morar, é um desses países. Você pode até ser preso se você acreditar em algo diferente da religião local. Imagina só que perigo! Mas olha só, quando eles chegaram em Mumbai, eles estavam com as malas numa fila bem grande. De repente, um policial da alfândega começou a fazer várias perguntas e enviou o casal para um outro lugar, somente os dois. Nesse momento, o coração deles começou a bater muito forte, porque o policial poderia ver a Bíblia deles e os outros materiais missionários também. E aí eles começaram a pensar, e se isso trazer pra gente problemas? Então, eles começaram a orar em silêncio. O policial, ele estava com uma cara bem brava e disse para eles colocarem as malas lá no raio-x. Quando as malas estavam saindo lá do outro lado, eles tentaram pegar as malas, mas o policial não deixou que eles tocassem nelas. O coração da Valéria e do Paulo quase parou. E o policial então continuou. Meu colega vai ajudar vocês. Sejam bem-vindos à Índia. Que alívio! Sabe, crianças, Deus estava no controle de tudo e a Valéria e o Paulo não tiveram problemas com a Bíblia. Então, o policial carimbou a permissão de entrada em solo indiano. Quando você entra em outro país, você precisa de uma permissão, que eles chamam de visto. Em alguns países, isso é muito difícil de conseguir, especialmente quando você quer fazer algum tipo de trabalho missionário. Olha só, isso aqui é um passaporte brasileiro e olha só como que é um visto indiano. Depois que eles chegaram em Mumbai, tiveram mais 3 horas e meia de voo até chegar ao aeroporto de Calcutá. Você sabe por que o nome da cidade é Calcutá? Você conhece essa mulher? Olha só, crianças, essa senhorinha é a Madre Teresa de Calcutá. A cidade de Calcutá ficou ainda mais famosa por causa dela. Ela era uma missionária católica que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1931. Então, quando eles chegaram lá no aeroporto de Calcutá, eles estavam bem cansados e o corpo já sentia as mudanças do fuso horário. Mas, finalmente, eles estavam no continente asiático. Olha só como que ele é. Olha, o continente ele é um grande espaço de terra cercado por mares. O casal Valéria e Paulo saíram do Brasil, que ficava no continente americano. Olha só como que ele é. E aí eles viajaram para a Índia, que fica no continente asiático. Mas, crianças, não existem somente esses dois continentes, viu? Você sabe quantos continentes existem no mundo? Quais são eles? Vou te dar um tempo para você pesquisar. Vai lá.
E aí, pesquisou? Olha só, são 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Olha só como que eles são. Lá no aeroporto tinha ar-condicionado, mas lá fora o calor estava insuportável e tinha uma pessoa esperando o casal. Era a filha do casal responsável pelos orfanatos. Ela recebeu o casal com um lindo abraço e disse: "Sejam bem-vindos à Índia." A aventura do casal Valéria e Paulo estavam apenas começando. E depois de passar por tantas aventuras nessa viagem, o casal passou a entender melhor algumas coisas. Jesus nos deixou uma missão muito importante e nós precisamos cumpri-la. Segundo, podemos aproveitar melhor nosso tempo para servir e ajudar outras pessoas. Terceiro, países que pertencem à janela 1040 estão em uma situação bem desafiadora, mas Deus é poderoso para ajudá-los. O mundo ele é dividido em continentes com várias culturas e países diferentes. E agora chegou aquele momento do desafio super aventureiro. Você vai fazer o seguinte: você vai procurar ali os países que estão na janela 1040 e vai escolher um deles. E aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre esse país e vai fazer ali um cartaz, ou um desenho, ou uma apresentação, ou gravar um videozinho falando sobre o que você aprendeu sobre esse país, tá? Aí você vai postar nas suas redes sociais com a hashtag Hora do Clube e a hashtag Meu Mundo de Ponta Cabeça, tá? Para falar aí pro seu clube, pra sua diretoria, né, que você já leu esse capítulo. Quero ver as fotinhas de vocês, hein? Eu fico por aqui, mas em breve teremos a próxima aula, então fiquem de olho, tá bom? Valeu, pessoal!